pessoal, assim como prometido, então vamos para a nossa análise de ativos aqui no Brasil e vamos dar uma passada geral nos ativos aqui dentro do mercado nacional, ok? É importante para que nós fiquemos atentos, né, ao que está acontecendo, então vamos começar pelo que interessa, que é pelo Ibovespa, tá? Então eu estou com o gráfico semanal aqui de Ibovespa. E no gráfico semanal a gente pode ver que depois daquela forte alta lá do início do ano passado, e aí veio aqui de finalzinho de março, veio no movimento com uma impulsão muito forte, fez uma lateralização demorada, né, porque essa lateralização meio em forma de recuo, de bandeira, como muitos gostam de chamar aqui, né? Um movimento de retração bem complexo, tá? A gente consegue marcar esse canal que hoje fica bem claro, mas para o investidor que está operando naquele período fica bem difícil de enxergar isso aqui, né? E depois faz uma nova pernada e agora nesse momento a gente veio sim de um movimento de retração bem complexo. Se a gente colocar aqui a retração de Fibonacci nessa última movimentação maior, vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem um movimento que segurou no 61,8 da retração, então, desse último movimento aqui ascendente, e que agora o mercado venha fazendo da mesma forma uma retração em forma de bandeira, né, em forma de uma retração complexa, que fica assim dentro de um canal, né, que a gente pode traçar aqui. Deixa eu tirar isso. A gente pode traçar aqui esse canal de retração. Ele vem testar esse fundo aqui, que é ponto de suporte, é retração de Fibonacci, entre outros movimentos, é também ponto de projeção dessa pernada de baixista. E agora, o movimento depois desse problema na segunda-feira, com esse flash crash, digamos assim, né, do mercado japonês, ele vem deixando um padrão extremamente comprador, né? Apesar de movimento, muitas das vezes, a situação no Brasil não está toda essa com essa cara de alta, porém do mercado a gente pode esperar tudo. E é claro que o mercado é soberano e ele manda, e nesse momento, com a figura que ele tem se demonstrado aqui, vem se tornando uma figura altista que pode, aí, com certa facilidade, conseguindo romper essa faixa aqui dos 129.600, 650, nós podemos sim voltar a buscar topo histórico aqui na faixa dos 134.400, tá? Então isso deixa esse alerta, fica um movimento medido muito interessante, tanto aqui como esse movimento aqui menor de ascensão aqui, essa volta em V muito forte. É claro que isso provavelmente não passaria de primeira, né, porque a gente veio praticamente depois de umas semanas bem feias e sinais bem ruins políticos internos, a gente vem com uma resposta muito forte, e aí com essa segunda-feira deixando essa defesa aqui exatamente nos 50% ainda do movimento macro, mas se a gente colocar aqui o Fibonacci dessa última pernada de subida, vocês vão ver que provavelmente ele deve ter ido beliscar com certa facilidade, às vezes até testar o 61,8 dessa pernada menor, que foi exatamente isso, e que é uma zona de convergência do macro com um time frame menor, tá? Então isso deixa assim uma pulga atrás da orelha, digamos assim, positiva, né? Porque a gente fica com esse viés positivo e a gente vai dar uma olhada agora nos ativos para ver o que está interessante, o que pode aproveitar essa alta, porque nós podemos sim ter um movimento a partir de agora, principalmente com o rompimento dessa máxima aqui em 126, na verdade 127 mil praticamente redondo, de um movimento vir um pouco mais preguiçoso, ter um rompimento dessa faixa aqui que a gente já estava segurando, né, antes, vir fazer um teste aqui, às vezes pode ser até um teste um pouco mais profundo aqui, e vir buscar o nosso último topo aqui em 134.400 e às vezes até provavelmente buscar uma altinha maior, tá? Muitos vão me perguntar, poxa Henrique, mas a gente não está com um cenário
meio ruim, estranho, político, muito imposto. A gente está com tudo isso. Só que a gente começa a entrar em outros assuntos, né? Porque, por exemplo, com a redução dos juros americanos, os mercados emergentes acabam tendo uma parte positiva nisso. Porque já que os juros no país mais seguro, onde é que está proporcionando juros bons, lá nos Estados Unidos, vai reduzir, é claro que aqueles que estão investindo lá vão procurar melhores rendimentos em outros mercados e nisso os países emergentes acabam se favorecendo nisso, já que vão buscar, os investidores podem acabar querendo buscar maior rentabilidade e aceitando um pouco mais de risco, já que o seguro lá nos Estados Unidos, que é os juros americanos, vão estar numa possível descendente nesse momento, né? Então, com isso ou em alguns outros fatores, né, e se o nosso governo também ajudar a ficar quieto, pelo menos, né, e não atrapalhar a economia nacional, pode sim favorecer o nosso mercado aqui e a gente acaba ficando muito descontado, né? Se a gente for pegar o cenário do EWZ, por exemplo, né, nos Estados Unidos, que é o nosso IBOV dolarizado, a gente vê que o mercado está, digamos assim, de certa forma estagnado, né, durante um bom tempo, né, e o mercado não rompe máxima, sempre com dificuldade de andar, né. Vamos colocar aqui nesse cenário aqui, nós estamos praticamente de certa forma lateralizado há muito tempo, né? Não renovamos uma máxima que faz bastante tempo, né? Então nós temos aqui desde 2019, né, um pouquinho antes da pandemia, que nós não tivemos uma renovação de topo, né? Então ficamos aqui nessa lateralização, né? E estamos em preço talvez muito atrativo para que o estrangeiro às vezes possa enxergar, poxa, o Brasil depois de bastante tempo ainda se encontra um preço barato, com o dólar alto colocando dinheiro aqui, pode acabar sendo interessante com essa possibilidade de valorização, né, no mercado interno. E como a gente falou, além disso, tanto do recurso que pode entrar no exterior para cá e como a descida de juros dos Estados Unidos, o governo aqui tem que fazer a sua parte, senão nada disso a gente acaba conseguindo a confirmação, tá? Então vamos fazer uma passada aqui em alguns ativos, vamos passar nos principais ativos primeiro e aí depois a gente passa em alguns papéis específicos, tá? Então nós temos Vale numa possível situação, digamos assim, bem complexa, apesar de parecer um pouco atrativo, tá? Enquanto isso eu vou deixar aqui carregando meu Times and Trades aqui para 120 dias. Nós temos Vale afunilando, né, num possível cada vez com uma amplitude menor, né? Vemos que ela acabou de perder aqui uma linha de tendência, digamos assim, né, de suporte, está sendo testada agora por baixo. Não vejo compras em Vale, tá? E nesse momento agora, principalmente se a gente tiver uma recessão lá na China, Vale ainda pode sofrer mais. Tanto Vale como o Gerdau, Uzi Minas e todas essas ligadas aos minérios podem acabar sentindo bastante, tá? A gente consegue olhar aqui no nosso Times and Trades nos últimos 120 dias o saldo das corretoras. Nós temos então aqui na liderança XP, Merrill e Morgan com posições vendedoras, e vejam que o lado vendedor está bem maior, né, em termos de saldo do que o lado comprador, tá? Então isso corrobora para com a nossa análise. Então, sem compras por enquanto para Vale, né? E nós temos que esperar muito ainda a se definir, principalmente com relação à China. E depender de China muitas das vezes não é muito interessante, porque a gente não sabe o que pode acontecer, pode acabar vindo tudo de lá, tá? Vamos passar para a próxima, Petrobras. Petrobras, então, nós temos aqui, deixa eu colocar numa visão aqui mais limpa, para que a gente possa fazer os nossos estudos aqui. Então nós temos sim uma tendência altista muito clara, a gente pode enxergar aqui com certa facilidade que vem respeitando há muito tempo, desde 2021, essa M50 aqui, né, a nossa média de 50 períodos aqui azul, tá? E mais uma vez vem se aproximando dela e segurou mais uma vez e vem subindo, tá? Para quem quer uma operação mais curta e consegue aproveitar isso,
nós temos sim uma possível compra aqui. O stop dela fica com 6,66 de limite de prejuízo, e nós temos a possibilidade que a gente vai trabalhar com o rompimento do topo, do último topo aqui no 40,82, que praticamente vai dar 2 para 1, tá? Não é uma relação muito atrativa, apesar de ser 2 para 1, mas porque a gente está trabalhando num topo aqui e o papel realmente já subiu bastante e vem subindo muito, tá? Então pode ser uma operação, digamos assim, bem arriscada por onde está. Eu acredito que a gente vai ter mais papéis interessantes do que investir em Petrobras, tá, ok? Depois nós temos Banco do Brasil, tá? Vamos tirar aqui os nossos últimos alvos. Banco do Brasil, da mesma forma ali com Petrobras, vem numa tendência de alta muito longa, tá? Deixa eu excluir aqui que os nossos estudos vão ficando há muito tempo aqui. Pronto. Da mesma forma como vocês podem enxergar, desde 2022, final de 2021, nós estamos numa alta bem forte e, de certa forma, vem respeitando também a M50, né? Nós estamos no gráfico semanal que, mais uma vez, faz uma bandeira, uma correção complexa e pode sim proporcionar alguns ganhos ainda com relação ao que está acontecendo. Como eu falei para vocês, a possibilidade aqui que nós temos de, por enquanto, de histórico que nós podemos mensurar, nós temos aqui a possibilidade de retorno para o topo, que seria 7,30, e uma entrada agora com 3, 4% de lucro. Então, para quem está dentro ainda pode permanecer, mas não faz muito sentido hoje pela possibilidade de espaçamento para retorno com relação a algumas ações que vocês vão poder enxergar também. YouTube, eu acredito que seja mais ou menos no mesmo sentido, né? A gente ainda está carregando uma operação de YouTube para quem é mais antigo aqui na Controle. Fomos primeiro, segundo, terceiro, e nós estamos buscando aqui o nosso último alvo aqui no 300%, e para quem ainda está na posição, para quem tem a posição, acho que pode ser um alvo interessante ainda para buscar esse 37,43, ok? Vamos passar. Bradesco. Então, Bradesco é uma das ações que talvez estejam bem interessantes, apesar dessa alta recente já de... Aqui a gente está no gráfico semanal. Nessa semana o ativo deu uma disparada de 12%, mas se a gente vai puxar um pouco mais para trás o histórico, eu acredito que a gente tenha bastante espaço ainda para a gente pelo menos vir buscar aqui o 14, né? Isso aí, para quem fosse entrar agora, daria 16% de retorno, 17%. O problema é que o stop fica bem longo, tá? Eu acredito que BBDC4 talvez esteja numa posição um pouco mais atrativa, tá? Nós estamos aqui com uma situação interessante, tanto o BBDC3 quanto o 4, mas como mencionei para vocês, é um ponto que talvez para quem entrou agora, ou para quem vai entrar agora, pode proporcionar um stop cumprido, mas eu acredito que vale a pena principalmente para quem vai carregar com tranquilidade o ativo para os próximos 4 a 10 meses pelo menos, para buscar no mínimo esse ponto aqui dos 16 e 40, 16,50, né? Mas vamos ver aqui a nossa gestão de risco retorno. No mínimo a gente deveria usar aqui a barra dessa semana aqui no semanal como o nosso stop. Então isso implicaria para que pelo menos nós viéssemos buscar 20%, e esse 20% estaria acima da nossa última resistência aqui. Isso complica um pouco, mas eu acredito que Bradesco ainda tem bastante espaço para quem quer se posicionar em Bradesco. Pode ser um momento interessante. Uma solução seria reduzir a mão agora, entrar com uma meia mão do que vocês podem entrar, e talvez, se aconteça uma correção nos próximos dias aqui, a gente vir comprar num preço mais barato aqui na faixa dos 13,50, na faixa dos 13,30 aqui. Menos que isso talvez fique estranho e o ativo pode começar a voltar e voltar para os 11,30 aqui para testar mais uma vez esse nível de suporte, tá? Então o que pode fazer sentido é isso, entrar com uma mão reduzida para auxiliar isso. Dentro dos posicionamentos aqui que a gente sempre enxerga, nós ainda temos uns saldos bastante grandes aqui, principalmente com XP, que não me incomoda muito,
mas nós temos Goldman Sachs e Itaú ainda bem posicionados. Mas a gente enxerga lá do outro lado saldo suficiente numa mesma proporção, tá? Então eu acredito que a gente pode encontrar ainda, principalmente se continuar subindo, esse pessoal aqui na ponta vendedora vai ter que estopar e isso vai acelerar ainda mais a alta aqui. Com tranquilidade eu acredito que a gente venha buscar essa média de 200. Então para quem quer às vezes entrar até com a mão cheia, pode entrar às vezes com a mão cheia, sabendo que o gráfico pode dar uma variada de 5 a 7% dentro dessa barra maior, fazer uma realização parcial logo curto aqui com 5% e depois tentar carregar para o 20% o restante, ok? Vamos para Ambev, outro ativo também que está querendo andar. Nós já estamos com nossos alvos aqui posicionados em Ambev, né? Nós entramos aqui no diário, ficou uma situação interessante. E nós já estamos aqui praticamente com o primeiro e quase o segundo alvo atingidos, tá? Posso colocar aqui no diário para vocês vão enxergar aqui as nossas projeções aqui que nós estamos tendo, né? Então nós aproveitamos esse pivô aqui de reversão após uma sequência bem longa de tendência baixista, tá? Praticamente tendência muito clara de baixa, sem tentativas às vezes de superação de topos, de manipulação, não, tentativas, tendência de baixa muito clara, né? E agora a gente se encaminha aqui e acredito com certa facilidade que a gente venha buscar esse nosso terceiro alvo aqui e talvez carregar para mais ainda para o final do ano, tá? Então para quem ainda não posicionou, faz sentido, mas alerto que provavelmente chegando nessa média de 200 do diário, a gente pode ter algumas correções que voltem para o preço aqui dos 11,80 a 11,70. Então tem essa ciência, para quem é um pouco mais cauteloso, pode realizar aí uma compra por escalonado, né? Então faz uma compra agora, espera bater aqui, se tiver mais uma retração, compra um pouco melhor. Muitas das vezes você vai acabar subindo um pouco o seu preço médio, mas você diminui um pouco o risco, principalmente se ele só continuar subindo, ok? Então faz sentido. Na hora que a gente enxerga aqui também, vejam que as posições compradoras estão muito maiores, então isso reforça muito para a gente consegue enxergar aqui que a Genial começou a montar sua posição praticamente do zero no 20/6, no mês passado, dia 20, e praticamente angariou aí 98 mil lotes, né? Então é muito dinheiro que a Genial aplicou, e da mesma forma a Goldman Sachs também, tá? Então vem aportando dinheiro, então faz sentido sim quando a gente está enxergando esse movimento e vejo que do lado da vendedora não tem um valor nem próximo dos dois primeiros aqui, tá? E principalmente, como a gente sempre fala, a gente gosta muito dos grandes, né? E aqui a gente está enxergando o XP e a agora do Bradesco do lado da ponta vendedora. Então isso para mim não faz efeito. Principalmente quando tem Goldman Sachs, Genial, UBS, JP Morgan. Isso para mim faz muito sentido, porque dinheiro estrangeiro geralmente vem capital grande para investir aqui. Então a gente vê que Ambev tem uma possibilidade muito interessante, faz sentido para vocês adquirir para a carteira de vocês, ok? A gente tem depois aqui BPAC. BPAC é um ativo mais complicado de se investir. Vocês vejam que nos últimos 2 meses praticamente a gente ficou lateralizado, tá? Vem sim se consolidando nesse fundo aqui, e com a possibilidade, fez uma tentativa, né, no dia 1º e depois no dia 2 para tentar sair dessa lateralização, voltou lá para baixo com os problemas de ontem. E acredito que pode sim, fica um stop um pouco mais barato, porque essa lateralização para ser comprada nós deveríamos usar stop aqui embaixo, no 29,64, 29, próximo do 29,70. E voltando a superar essa média de 200, nós podemos sim vir buscar os 35,62, né? E isso implicaria para quem vai comprar hoje um retorno aqui de 9,5% para um possível limite de prejuízo de 4,5, 2/1 também. E vamos colocar aqui no semanal para a gente ver como está. No semanal o ativo vem subindo na tendência de alta, a gente fez uma operação aqui nessa projeção, né? Mas atingiu o primeiro e o segundo alvo e não estamos mais posicionados faz um tempinho, e ele volta a fazer uma correção, e ainda, só que na verdade a gente olhando aqui no semanal, a gente já tem padrões baixistas acontecendo, tá? Então nesse aspecto acaba atrapalhando um pouco. Eu gosto sempre de operar quando nós temos principalmente 2 time frames diferentes mostrando o mesmo sinal. E aqui nós temos no diário uma lateralização, uma consolidação e uma tentativa de superação e voltar a subir na sua tendência positiva. Apesar de não ter quebrado esse padrão macro,
nessa estrutura menor aqui que nós temos, mais complexa, mas nós já vemos aqui movimentos de tendência baixista de possível reversão, tá? Na hora que a gente olha aqui, está um pouco equilibrado, apesar de ter um pouco mais de lotes aqui, um pouco mais de saldo em algumas corretoras na parte positiva, mas de certa forma está bem equilibrado, não está pesando para nenhum dos dois lados, tá certo? Vamos dar uma baixada aqui. A Eletrobras, geralmente o pessoal pergunta para a gente aqui. Não enxergo muita coisa, né? A gente vê que o ativo vem devagar aqui, teve na sua pernada de baixo junto com o Ibovespa, acabou que ela não conseguiu se recuperar na mesma velocidade, tá? Então isso implica ainda por certos problemas, digamos assim, com relação a situação de privatização, esse tipo de coisa, acaba que atrapalha bastante o ativo. Eu particularmente eu gosto de evitar de operar esses ativos que estão com muita falação, com coisas políticas. Isso aí acaba atrapalhando muito, principalmente a gente da análise técnica, e acaba não sendo interessante para nós, ok? Outro ativo que teve bastante volume esses dias foi o PRIO. Deixa eu limpar aqui de novo nossos estudos. O PRIO já vem fazendo um cenário um pouco mais feio, digamos assim, né? Porque ele vem numa subida ok, bem interessante, tendência de alta clara, sempre se segurando na média de 50, e nesse momento agora, depois que ele aplicou essa lateralização, ele fez uma falsa tentativa de rompimento, volta, perde o fundo e agora vem talvez mostrando para nós que ele deve buscar a média de 200, tá? Então essa aqui provavelmente deve ser o principal destino de PRIO. Então para aqueles que estão posicionados, eu ficaria esperto e de hoje já perdeu 3,18, né? Essa semana tem grande chance disso aqui se confirmar e vir buscar aqui. Isso representaria para quem está posicionado em PRIO uma descida aí de quase 23%, tá? E o que confirmaria isso? Vemos que as médias estão bem juntas aqui, isso potencializa o movimento, e a perda desse 39,13 pode acelerar o movimento. Então para quem ainda acha que o ativo pode subir, acha que ainda o ativo está bom, eu seguraria o ativo até esse período, no máximo, tá? Apesar de eu não gostar de estar posicionado já nessa configuração, mas para quem gosta de operar para mais longo prazo, gosta de ficar mais tranquilo, até esse 39,13 faria sentido. Na hora que o preço começou a ser negociado abaixo dos R$39, pode vender que a coisa pode azedar um pouco mais com relação a PRIO, ok, pessoal? Range 3. Range 3 é uma boa empresa, né? Muitos dizem que é uma das melhores empresas do Brasil, mas em termos de lucro, acaba que é uma empresa que fica com pouca variação, né? A gente vê que os movimentos têm pouca amplitude, até porque a empresa às vezes chega num patamar de venda, de receita que é difícil mudar muito, ou alguma líder de mercado, fica complexo da gente conseguir mudar muito isso. Nessa situação veio com uma tendência baixista, né? Vejo que ele não recuperou como o Ibov veio para recuperar na mesma proporção da parte da perna de descida, né? As médias ainda estão afastadas, mas ela vai fazendo uma possível configuração de reversão, tá? Range, se ela romper esse nível aqui da semana passada, pode fazer sentido uma compra. Esse é o valor aqui, deixa eu conferir o valor certinho para vocês. A superação da máxima dessa semana, que é 45,08, então 45,09 é ativo assim esse pivô numa entrada mais arrojada, né? Claro, o ideal seria o rompimento aqui do 47,15, 47,20, tá? Uma teste aqui na 200, volta a testar isso aqui para realizar uma compra. Mas muitas das vezes, se a gente for comprar esse ativo, a gente vai comprar ele praticamente no 48,90, 49. Então aqui pode ser uma meia compra, né? Buscando aqui pelo menos a média de 200, protegendo assim que superar esse topo anterior aqui para os próximos 47,50, e aí tentando carregar aí pelo menos para buscar aqui os 64,
ou no mínimo aqui os 55,11, 55,20, ok? Deixa eu colocar aqui B3. Vamos de B3. B3 é outro ativo que está bem interessante, né? Apesar de eu achar que chegou a história da Bolsa no Rio de Janeiro, ainda deu uma tumultuada, esse tipo de coisa. Mas como a gente enxerga, a gente tem trabalhado nesse canal aqui, né? Que a gente pode até melhorar ele aqui nesse momento, que antes a pernada anterior tinha sido bem mais baixa. A gente vai ficar com o canal ainda até mais claro agora. E como a gente está comprando aqui, ele fazendo esse pivô, pode acontecer o mesmo movimento que ele fez aqui, né? Testando aqui mais uma vez, e acredito que para a gente ter um retorno talvez seguro, a gente trabalhar com a mediana do canal, fazendo uma compra agora, tá? Soltando parte da posição no meio do caminho e tentando carregar para próximo aqui do que sempre vem, próximo dos 14,80, tá? Então B3, principalmente para os próximos 10, 12 meses, pode ser interessante. A gente pode até ver aqui o tamanho dos movimentos. A gente vê que para ele sair dessa parte mais funda do canal demorou 80 dias. Aqui para chegar ao ponto mais alto, 85 dias. Nessa aqui que não chegou até o final, 35. Então muitas das vezes a gente pode aqui nos próximos 80, 90 dias, da mesma forma ter essa mesma movimentação. A gente vê que é um padrão que já vem se repetindo desde o início de 2022, tá? Então faz bastante sentido e fica um stop bem barato, digamos assim, né? Porque se a compra agora proporcionaria um limite de prejuízo aqui de 3 a 4%, com relação a um lucro pelo menos de 14 e esperando algo em torno de 34, tá? Então seria uma posição bem atrativa, apesar do volume não estar colaborando. Mas a gente vê aqui uma posição extremamente grande de Morgan comprado em B3, né? Isso me favorece muito. Uma grande estrangeira posicionada e praticamente com o dobro de qualquer saldo presente aqui. A UBS até me incomodaria posicionada, mas como não é a maior vendedora aqui, e a gente já vê que ela já vem diminuindo esse saldo dentro da corretora, que era de 43 e já agora está em 37, apesar da Ágora ainda e a Genial aumentando um pouco sua posição vendida. Isso aqui favorece a gente com a Merrill Lynch e BTG apoiando aqui também no mesmo peso, na verdade até um pouco maior do que as duas da frente aqui. Então B3, papel extremamente interessante para a gente adquirir para a nossa carteira para o médio prazo, tá? Coloquem aí na lista de vocês. Deixa eu ver se tem mais algum ativo aqui dentro dos que a gente pode verificar de ponto positivo para a gente buscar aqui poder assessorar o melhor possível para vocês. Ambipar é um ativo que veio subindo muito, né? Ambipar nos últimos 12 meses está com 237% de alta. Bastante gente perguntou, mas eu acredito que nesse momento já não faça mais sentido, né? Porque foi uma subida muito direcional. Quem estava posicionado pegou. Eu já estaria pensando em fechar ou deixar muito pouco em Ambipar, né? Já carregaria no máximo 10% da minha posição total, realização parcial praticamente por completo depois disso, porque não faz muito sentido mais carregar muito isso. A gente não pode fechar a operação que ainda está subindo, mas já deixaria o meu stop provavelmente do restante da minha posição aberta próximo dos R$60, ok? Enalta é uma operação também que veio subindo de forma consistente, vem mais uma vez testando aqui a média de 50, o movimento ainda meio inicial. Vamos colocar aqui um pouco mais de histórico. Pode fazer sentido, porém é uma operação que talvez, como a média de 9 para baixo, média de 20 para baixo, o ativo ainda pode ficar bem apertado aqui, digamos assim, nessa zona de armadilha aqui. O ativo pode ficar aqui ainda um bom tempo para depois conseguir deslanchar, tá? Então, aqueles que gostam de ativos estão posicionados, dá para permanecer? Dá. No entanto, a gente deve tomar cuidado, porque se o ativo vier perder aqui esse fundo de 19,74, ele pode vir buscar a média de 200 e acabar às vezes até vindo buscar o 14,27, tá? Devemos ter provavelmente ativos um pouco melhores para se operar nesse momento. BB Seguridade, sem muito o que fazer, quem está posicionado estava. A gente chegou a pegar uma operaçãozinha na venda onde pegou o primeiro alvo, depois topou aqui no 0 a 0, né? Não andou muito
e nesse momento vem tentando mais uma vez aqui seguir para uma nova tentativa de rompimento de topo, tá? Nesse momento por enquanto ainda não, mas deve seguir, deve prosseguir mais um pouquinho. Quem está posicionado dá para ficar, mas vamos cada vez mais estrangulando o nosso top gain para que a gente não perca o lucro caso venha a voltar ou a ter uma reversão. Azul, sempre tem bastante gente que pergunta, né? É isso mesmo. Na verdade, Azul, a sistemática na verdade aqui das operadoras de aviação, na verdade de quase qualquer lugar do mundo, a gente tem uma complexidade muito grande, né? Então é uma situação, uma linha muito tênue de receita e uma margem muito apertada, né? Então isso muitas das vezes complica muito o negócio. A gente vê aqui que a maior parte de compras nesse momento é da XP. Então está bem equilibrado, apesar do valor muito baixo. Tem muita gente que gosta de comprar esse ativo quando acontece isso. Eu não fico muito satisfeito principalmente com relação, já sendo uma aérea, já não traria muita convicção para uma operação, e muito mais vendo esse saldo aqui muitas vezes por igual, e a gente vê aqui que não tem muita pressão de nenhum dos lados, o que pode colaborar bastante para a manutenção da tendência vigente, que nesse momento é de baixa. Nós temos aqui ainda a Natura, que a gente pode dar uma olhada, um ativo bem lateral, uma empresa boa, só que ainda, principalmente com relação aos problemas econômicos do país, pode acabar ainda se mantendo dentro disso por um bom tempo, tá? Klabin, geralmente a gente passa olhando, sempre tem um volume interessante. Nesse momento agora não vem oferecendo muita direção, e aí pra gente não favorece muito nenhuma operação, e o que acaba deixando a gente simplesmente por deixar o ativo de lado, tá? Eu acredito que seja isso para a gente passar hoje. Temos sim alguns ativos bem interessantes, mas a gente pode ver que vai demandar um filtro muito grande da nossa parte, uma análise fina, principalmente da entrada e a proporção do valor que a gente pode entrar em cada ativo, porque alguns ativos estão muito bons, outros ativos estão muito indefinidos, e isso pode gerar às vezes uma demora muito grande para que o ativo possa evoluir, tanto de forma positiva como negativa. E aí nessa história toda a gente tem dólar se movimentando, inflação se movimentando, e o nosso patrimônio tem que ter a rentabilidade adequada para o período, tá? Então tomem cuidado para que nesse período vocês façam boas escolhas. Acredito que a gente colocou aqui pelo menos umas 3, 4 escolhas muito interessantes e que podem sim fazer sentido para vocês num médio prazo com relação a uma carteira nacional, ok? E dessa forma eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, não esqueçam de deixar o like de vocês, e principalmente de compartilhar o nosso vídeo com outras pessoas que gostam também do assunto, têm interesse, que vocês possam ajudar também a que eles entendam um pouco mais de mercado financeiro. Temos diversos vídeos aqui no nosso grupo gratuito no WhatsApp, e isso tenho certeza tem trazido grande rentabilidade para muitos dos nossos alunos e seguidores, tanto do Instagram como lá no WhatsApp, ok? Grande abraço para vocês, e assim como esse vídeo, na semana que vem a gente volta falando mais um pouco e mostrando talvez as nossas operações que foram realizadas com relação ao nosso vídeo que a gente proporciona hoje. Grande abraço a todos e até a próxima.